apresento aqui na tela para vocês, o objetivo principal foi analisar o quê? Foi analisar a influência da alteração da posição corporal e também na orientação verbal, ou seja, no foco de orientação durante a execução do exercício de elevação pélvica, que é bem conhecido nas academias, né? Então, aqui a gente tem a fotinho da execução da elevação pélvica, e aqui a gente tem a nossa pergunta do estudo. Então, alterar a posição corporal e orientação durante a elevação pélvica, durante o exercício de elevação pélvica, modifica a atividade eletromiográfica? Então, o objetivo foi esse. Vamos passar aqui, então, a metodologia para analisar ela. Então, a amostra, ela foi composta, vou apresentar para vocês a metodologia de forma resumida, né? A amostra foi composta por 7 homens jovens, uma média de 29,4 anos, que eram personal trainers, e essa amostra ela foi direcionada dessa forma, por quê? Porque esses personagens, eles tinham uma melhor capacidade de executar a elevação pélvica nas 4 variações que foram analisadas. Por isso, então, essa amostra, ela foi selecionada. Eles tinham experiência no treinamento de força, média de 3 anos, e também na execução do exercício de elevação pélvica. Então, o que foi feito lá? Nesse estudo, foram feitas uma série de 8 repetições a 40% de um RM, ou seja, se fazia o teste de um RM em cada variação da elevação pélvica, e depois se mensurava, se calculava os 40% desse URM, a quilagem, que representava 40% em relação ao um RM, e se executava uma série de 8 repetições em cada variação da elevação pélvica, que eu vou mostrar aqui na sequência para vocês. Um outro dado importante em relação à metodologia foi a amplitude de movimento. Então, a fase concêntrica ela foi realizada até a extensão total do quadril. Então, é o que se executa muito, ou a forma mais comum de ser execução da elevação pélvica, né? Então, o final da fase concêntrica do movimento, ela foi caracterizado pela extensão total do quadril, ou onde o tronco e as coxas ficavam paralelos ao solo. Então, bem comum a execução da elevação pélvica. Já na fase excêntrica do movimento, ela foi executada até as anilhas tocarem o solo. Então, a gente pode observar aqui que foi feita uma série de 8 repetições a 40% de um RM em cada variação, que eu vou mostrar aqui na sequência para vocês. E também a amplitude de movimento, tanto fase concêntrica do movimento até a extensão total do quadril, como fase excêntrica do movimento até as anilhas tocarem ao solo, é o que é bem comum utilizado nas academias. Bom, dando sequência aqui, quais foram as variações analisadas? Então, a primeira variação aplicada ou estudada pelos pesquisadores foi a elevação pélvica tradicional. Então, algumas características da elevação pélvica tradicional, que eu destaco aqui para vocês. O afastamento mantido foi um pouco maior dos pés em relação ao ombro, então o afastamento lateral dos pés era mais ou menos na largura dos ombros, e os pés voltados para frente, ou ligeiramente virados para fora. E além disso, pessoal, além desse afastamento lateral igual à largura dos ombros, o afastamento dos pés em relação ao banco, ou esse encosto, que os indivíduos mantiveram contato com a região das costas, os pés estavam a uma certa distância, que no final da fase concêntrica do movimento, que é essa imagem que a gente observa aqui agora, os indivíduos deveriam estar com mais ou menos 90 graus de flexão do joelho. Então, essa foi a padronização da execução da elevação pélvica tradicional. Já a elevação pélvica classificada como puxar, a gente vai entender aqui agora o porquê desse puxar, como ela foi executada. Então, o posicionamento do indivíduo para a execução da elevação pélvica ela foi igual à execução original. Então, o afastamento lateral dos pés da largura dos ombros, o afastamento em relação ao anteparo que encostava no banco aqui, né? Que encostava a região das costas do indivíduo, ele foi mantido também a um ponto, os pés, que no final da fase concêntrica do movimento, os indivíduos alcançavam mais ou menos 90 graus de flexão de joelho, ou mantinham 90 graus de flexão do joelho, perfeito? Mas o que diferenciou em relação à execução original foi o quê? Que durante a execução foi realizada a seguinte orientação, ou seja, ao longo da execução, principalmente na fase concêntrica do movimento, ok? Os pesquisadores realizavam tal orientação. Qual foi essa? Para a amostra, para os indivíduos, para os 7 personagens. Tente aproximar os calcanhares dos glúteos durante toda a amplitude de movimento, mas principalmente aqui a gente pode entender na fase concêntrica do movimento. Então, esta foi denominada
pelos pesquisadores como força intencional, visto que é conscientemente exercida. Ou seja, os indivíduos executavam a fase concêntrica do movimento extensão do quadril, e durante essa extensão do quadril, ok, para vencer a resistência, eles buscavam tracionar os pés aqui, os calcanhares, em direção ao glúteo. Então, essa foi classificada como a elevação pélvica puxar, perfeito? A outra variação que foi executada, a terceira variação, e penúltima, foi o quê? Foi a elevação pélvica com rotação. O mesmo posicionamento dos indivíduos da parte superior do tronco foi mantido. No entanto, pessoal, teve duas alterações que foram significativas aqui, nessa execução em relação à execução original. Os pés foram posicionados em um afastamento mais largos em relação à execução original. Ou seja, esse afastamento lateral dos pés aqui, ó, esse afastamento lateral dos pés aqui, que eu boto essa seta aqui para vocês, ele foi maior do que a largura dos ombros, perfeito? Então, os indivíduos executaram, a amostra executou essa variação de elevação pélvica, classificada como elevação pélvica com rotação, com um grau de abdução do quadril maior em relação à execução original e aquela execução puxar que eu apresentei anteriormente, ok? Aí, além disso, pessoal, durante a execução, agora foi um foco atencional, foi solicitado para que se realizasse uma intenção para produzir rotação externa do quadril. Ou seja, além do posicionamento em maior abdução do quadril, durante toda a execução, tanto fase concêntrica do movimento e fase excêntrica do movimento, os indivíduos eles buscavam realizar uma força intencional buscando produzir um movimento de rotação externa do quadril. Perfeito? E a última variação que foi analisada, qual foi? Foi a elevação pélvica com os pés mais afastados. Elevação pélvica afastados, como eu classifiquei aqui. E como foi executado? Foi mantido o mesmo posicionamento de tronco aqui do indivíduo, não foi feito nenhum estímulo verbal para esse indivíduo, então a força intencional ela não foi manipulada, digamos assim, como foi feito com o puxar e como foi feito com a elevação pélvica rotação. Mas, pessoal, que foi feito? Os pés estavam mais afastados em relação ao banco, ou seja, com uma extensão do joelho maior, levando em consideração o comprimento dos pés. Ou seja, como é que foi feita essa medida? Olha lá, os pesquisadores, eles mensuravam o comprimento dos pés dos indivíduos e esse valor eles adicionavam no posicionamento no membro inferior, ou melhor dizendo, dos pés em relação ao banco. Então, os indivíduos executaram a elevação pélvica com maior afastamento frontal, digamos assim, que é essa seta que eu boto aqui para vocês, passo duas aqui em cima, em relação ao banco, ou ao encosto que eles colocavam a parte de trás das costas para fazer a execução. Então, os indivíduos, eles executaram nessa variação a elevação pélvica com uma maior extensão do joelho, ou seja, ao invés de executar mantendo praticamente, ou mantendo de forma que a execução original 90 graus de flexão do joelho, eles executavam com o joelho mais estendido e, consequentemente, esse grau de flexão ele se torna menor, perfeito? Então, eles executaram com o joelho menos flexionado. Isso é um ponto importante nessas variações da elevação pélvica. Bom, apresentadas as variações de elevação pélvica, a gente que foram analisadas nesse estudo, a gente vai analisar então os resultados. E aqui, pessoal, eu destaco dois resultados que eu julgo ser bem importantes para a nossa aplicação prática. Então, nessa figura 2 aqui, a gente tem as variações de execução de elevação pélvica. Então, a gente tem a elevação pélvica original, que é a elevação pélvica padrão, ok? A gente tem a elevação pélvica puxar, tem a elevação pélvica com o intuito de fazer rotação, a força intencional de rotação, e aqui a gente tem a elevação pélvica com os pés mais afastados à frente em relação ao banco e, consequentemente, com o joelho mais estendido em relação à execução original. E o que eu posso destacar aqui para vocês que eu até frisei aqui no texto? Quando se executou a elevação pélvica com maior grau de abdução do quadril, ok? Maior grau de abdução do quadril, e com a intenção de produzir a rotação externa do quadril, a atividade eletromiográfica muscular do glúteo máximo, que é um músculo alvo durante a execução da elevação pélvica. A gente já viu em vídeos anteriores o porquê que o glúteo máximo ele é o alvo da execução dos extensores
ele é o principal que se proporciona trabalho durante a execução da elevação pélvica. A gente observa o quê? Que ao executar dessa forma, com rotação, e com foco, com uma força intencional de rotação externa e a maior abdução do quadril, se produz um aumento de 30,96% na atividade eletromiográfica para o glúteo máximo quando se executa dessa forma. Então, se o objetivo é potencializar uma maior atividade eletromiográfica muscular para o glúteo máximo, que é um músculo-alvo durante a execução da elevação pélvica, e não se busque alterar o posicionamento do indivíduo de forma significativa, relação do tronco em relação ao banco, ou aumentar a quilagem, ou mexer na amplitude de movimento, esse ato de abduzir mais os pés, ou abduzir o quadril, melhor dizendo, e o foco intencional de rodar o quadril externamente, parece proporcionar uma maior atividade eletromiográfica muscular na casa dos 30,96% para para o músculo glúteo máximo em relação à execução original, perfeito? Então, buscando, reforçando aqui, potencializar a atividade eletromiográfica para o glúteo máximo, essa forma de execução, ela parece ser bem interessante. No entanto, pessoal, se o objetivo do personal trainer durante a execução do indivíduo na elevação pélvica seja proporcionar um aumento ou uma maior participação dos isquiotibiais, que também são extensores do quadril, isquiotibiais semitendinoso, semimembranoso e bíceps femoral cabeça longa, que são os biarticulares, e eles participam da extensão do quadril. Uma forma pode ser solicitar que esse indivíduo venha a executar a elevação pélvica com uma maior extensão do joelho, porque ao executar com uma maior extensão do joelho, ok, se proporciona um aumento na atividade eletromiográfica muscular do bíceps femoral na sua cabeça longa e do semitendinoso na casa dos 30%, ou seja, executar a elevação pélvica com o joelho mais estendido eleva a atividade eletromiográfica muscular do glúteo máximo, dos bíceps femoral na sua cabeça longa e do semitendinoso na casa dos 30%. Então, se o objetivo é proporcionar o maior envolvimento dos extensores do quadril, sendo eles bíceps femoral e semitendinoso durante a execução da elevação pélvica, aplicar essa execução com o joelho um pouco mais estendido pode ser uma estratégia bem interessante. E além disso, um ponto importante, ainda falando dos isquiotibiais, que ao aplicar essa estratégia de se elevar a extensão do joelho, se eleva a atividade eletromiográfica muscular do bíceps femoral da cabeça longa e do semitendinoso, mas, no entanto, não se tem uma queda significativa na atividade eletromiográfica do glúteo máximo. Então, ao aplicar essa estratégia, o personal trainer também ele não pode esperar uma queda na atividade eletromiográfica do glúteo máximo, que é algo bem importante, tendo o entendimento que a elevação pélvica ela é um exercício específico e tem um foco principal no trabalho do glúteo máximo, perfeito? E o último ponto dois últimos pontos em relação a esse gráfico aqui, o que a gente pode observar? A gente observa que todas as variações, aqui analisando o glúteo máximo, agora aqui, ó, vou botar certo aqui embaixo, fica mais claro, que todas as variações proporcionaram maior atividade para o glúteo máximo. Então, todos os músculos analisados, o músculo que mais teve atividade eletromiográfica muscular, em todas as variações, foi o glúteo máximo. Isso reforça novamente que a elevação pélvica é um exercício com foco principal no glúteo máximo, perfeito? E um último ponto em relação a esse gráfico, eu vou chamar atenção aqui, apesar de não ter feito marcações à porcentagem, eu vou chamar atenção aqui para os músculos que representam o quadríceps. Então, o vasto medial, eu vou apontar aqui nessa barrinha, o vasto lateral, eu vou apontar nessa barrinha aqui, e o reto femoral, eu vou apontar nessa barrinha aqui. Tá, Carlos, mas por que tu apontou nessa barrinha? Porque essa execução aqui é com o joelho mais estendido, ó. E essa barrinha, que ela é clara, com esses pontinhos pretos preenchendo ela representa a execução com o joelho mais estendido. Então, a gente sabe já, eu demonstrei para vocês, que a execução com o joelho mais estendido eleva a atividade eletromiográfica muscular dos isquiotibiais que tem a capacidade de participar da extensão do quadril. Mas, no entanto, um ponto importante, que essa execução, ela proporciona uma redução no envolvimento dos músculos
que são componentes do quadríceps. Então, o envolvimento do vasto medial e vasto lateral e reto femoral tem uma queda durante a execução da elevação pélvica a se posicionar o joelho mais estendido. Tá, Carlos, beleza, tu mostrou esses resultados para a gente, mas o que levou esses resultados? De uma forma resumida aqui, pessoal, até para o vídeo não ficar tão longo, olha lá, a maior atividade eletromiográfica para o bíceps femoral e semitendinoso ao realizar com o joelho mais estendido, na casa dos 30%, a gente observou anteriormente, ocorre em virtude da melhora na relação comprimento e tensão desse músculo. Ou seja, ao estender mais o joelho, ocorre uma melhora na relação comprimento-tensão, mais pontos cruzadas são formados, né? A conexão da cabeça da miosina nos filamentos de actina, então mais pontos cruzados são formados, consequentemente, o maior torque é produzido por esse músculo, perfeito? Então, isso repercute no maior acionamento muscular ou uma melhor participação dos isquiotibiais, representados aqui pelo bíceps femoral, cabeça longa e semitendinoso, durante a execução da elevação pélvica. Então, a melhora na relação comprimento-tensão explica esses resultados. No entanto, esse cenário não levou à alteração, estou lendo aqui embaixo agora, a alteração na atividade eletromiográfica do glúteo, ou seja, mesmo elevando a atividade dos isquiotibiais, não se tem uma queda na atividade do glúteo. Ponto importante. Perfeito? Então, aqui agora, explicando o glúteo máximo, a maior atividade eletromiográfica do glúteo máximo ao realizar a variação com uma maior abdução e com a intenção de rodar os quadris externamente, ocorre em virtude do maior afastamento lateral dos pés, maior abdução, até o estudo do Paoli, que fez com agachamento, mostrou que afastar mais os pés 1,5 a 2 pontos em relação ao trocante maior do fêmur eleva a atividade eletromiográfica e também pela intenção de rodar externamente o quadril. Lembrando que o glúteo máximo contribui para esses dois movimentos, além da extensão do quadril. Portanto, isso parece justificar a maior atividade eletromiográfica. Porque o glúteo está sendo exigido no movimento de abdução, na rotação externa também ele é exigido, e na extensão do quadril ele é exigido. Então, esses fatores somados, esses movimentos somados, eles proporcionam uma maior atividade eletromiográfica para o glúteo máximo. Perfeito? E aqui, para a gente finalizar a nossa aula de hoje, pessoal, algumas aplicações práticas para a gente pensar para o nosso cliente, né? Então, realizar, olha lá, ó, deixa eu botar aqui minha anotação. Realizar o exercício com um afastamento maior dos pés, abdução do quadril e com a intenção de realizar a rotação externa do quadril, poderá gerar um aumento na atividade eletromiográfica. E isso é bem interessante porque, com essa estratégia, eu não necessito aumentar a quilagem ou modificar de forma muito brusca o posicionamento do indivíduo. Então, só o ato de abduzir mais os pés ou abduzir mais o quadril e rodar externamente o quadril, a força intencional, a intenção de rodar externamente o quadril, eu já elevo a atividade eletromiográfica muscular do glúteo máximo. Ponto importante, não estou relacionando em nenhum momento a atividade eletromiográfica muscular, que é uma resposta aguda, uma medida aguda, com ganhos de hipertrofia muscular. Só estou dizendo que se o objetivo é elevar a atividade eletromiográfica do glúteo máximo, mas não se queira aumentar a quilagem por N fatores, o indivíduo ou o cliente, ele não está adaptado ainda, ele não se sente seguro durante o aumento dessa quilagem, uma estratégia, então, pode ser essa execução com uma maior abdução e rotação externa do quadril. Perfeito? E aqui, para finalizar, caso o objetivo seja proporcionar maior atividade eletromiográfica para os isquiotibiais, talvez uma lógica seria solicitar para estender mais o joelho. Perfeito? E, por outro lado, se o objetivo seja o menor trabalho, orientar o cliente a permanecer com o joelho em aproximadamente 90 graus. Ou seja, aqui é o contrário, né? Se o meu objetivo é incluir mais os isquiotibiais durante a elevação pélvica, estender mais o joelho, perfeito? Se meu objetivo é incluir menos os isquiotibiais, é manter a flexão do joelho de aproximadamente 90 graus, que é a execução padrão da elevação pélvica. Perfeito, pessoal? Então, a gente finaliza aqui a análise desse artigo. É um artigo bem interessante, então, qualquer dúvida, vocês podem colocar aqui embaixo no YouTube, eu vou ter o prazer de conversar com vocês. Beleza, pessoal? Até a próxima. Olha só, o Treine Foco está lançando um curso bala, musculação, guia da prescrição, do básico ao avançado. O que vai ter nesse curso? Fisiologia, bioenergética, biomecânica, os sistemas de treinamento, todo esse mar de informação que nós vamos organizar, traduzir num curso para te ajudar. Quer ser um dos primeiros a ficar sabendo sobre o nosso curso? Faz o teu cadastro aqui, que toda vez que nós lançarmos uma nova turma, tu vais ficar sabendo.